Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. Eu sou a Beatriz do Estou Consciente. E hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade dos signos com a Mayara, astróloga maravilhosa. Por favor, Má, se apresenta. Oi, gente, eu sou a Mayara, do Lunática Astro. Sou astróloga, né? E aí trabalho com isso já há alguns anos. Trabalho também com tarô, com radiestesia. Vou adorar aqui conversar com vocês volta, né? sobre vulnerabilidade, que acho que é um ponto muito importante quando a gente faz esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Com certeza, Mas me conta um pouco de como que foi essa sua jornada dentro da espiritualidade, dentro do seu autoconhecimento, até justamente com a astrologia, como que foi essa linha de tempo até essa chegada. Eu tive a honra, vamos dizer assim, de ter uma mãe muito umbandista e um pai teólogo. Ai, que incrível! Então, eu tinha, desde muito cedo, a oportunidade de descobrir, de ter opiniões, de conversar na mesa do almoço de domingo sobre religião, espiritualidade, de uma maneira muito aberta. Porque os dois tinham opiniões diferentes, crenças diferentes. Então, eu podia perguntar para eles de maneira diferente. Nisso eu fui fazendo as minhas buscas, né? Muito instigada por eles, inclusive. E eu cheguei num processo com a ayahuasca. Não sei se vocês conhecem, né? Foi muito bonito e muito revelador pra mim. Na época eu trabalhava com lingerie, fazia design de moda. Você também fez moda? Eu fiz negócio de moda também. E aí, na ayahuasca, eu entendi que eu tinha essa vontade de participar da espiritualidade de uma maneira um pouco mais atuante. E não só para um lugar de crença, né? E aí foi quando eu fui... Astrologia e tarô era um hobby. E aí eu fui virando essa jornada. E quando eu vi, eu já estava profissionalizada, assim. E aí foi mais ou menos como a Lunática nasceu. Dessa vontade de... participar ativamente da espiritualidade, né? Não só como um lugar de pesquisa, de autoconhecimento, mas de doação também, sabe? De trabalho. Isso, né? Isso, foi isso que me levou para essa jornada. Ai, que legal. E qual foi esse período, assim? Porque eu vejo muito o pessoal, a pandemia, né? Parece que a pandemia virou uma chave, assim, na cabeça de todo mundo. Seja paciente, ou seja, pessoas que também fizeram uma transição de carreira para as terapias ou também transições comuns, né, de carreira, assim, no geral. Como que foi isso para você? Na pandemia, a Lunática já tinha 3 anos. Então já faz tempo. Já faz tempo. A Lunática nasceu em 2018, né? Mas o meu processo com a espiritualidade, por ele ter iniciado dentro de casa, ele é um processo muito antigo meu. Então, eu sempre fui misticona, sabe? Na faculdade. Não foi uma coisa que foi um ponto de virada. Sim. Na verdade, houve pontos de virada na minha vida, né? Traumas de relacionamento, sabe? Mas não um grande movimento. O que foi muito interessante, assim, porque na pandemia foi quando eu mais trabalhei. Pra fugir, vamos dizer assim, daquilo tudo, né? Eu trabalhava das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Então, o meu processo é um pouco anterior a esse grande momento, né? Mas ele é um processo de vida, sabe? Então, não teve, assim, uma virada de chave, sabe? É uma busca minha. E eu achei demais você ter tido essa expansão, os pais, porque não coloca você em nenhuma caixinha e possibilita você de estar sempre pensando desde muito jovem. Pensando nisso, literalmente pensando fora da caixinha. Perfeito, né? E eu poder debater com pessoas que eu admiro, né? Que são os meus pais. Então, isso ajudou ter muito. Essa admiração, essa honra, né? Pelos pais, eu acho muito bonito. Foi... E, lógico, a gente tinha opiniões contrárias, né? Que também... santo de casa não faz milagre. Sim, mas legal. É bom, É porque bom. ajuda a expandir, a questionar. Não é uma coisa que você também vai... como eu posso dizer, acreditando em qualquer coisa que chega até você, sabe? Porque você tem essa oportunidade de conversar com as pessoas que confiam ali, Sim, né? você não cai no ego espiritual. Perfeito. Né? Eu vejo que às vezes quando a pessoa muda muito a chavinha do dia pra noite, esse ego espiritual, às vezes até de, é porque agora eu sou terapeuta, eu sou perfeita, maravilhosa. Você fica lá, caiu num buraquinho, mas já você sai. E às vezes como não teve essa transição muito forte, fica algo muito seu mesmo, né? Acho isso muito bonito, assim, tipo, que sai da alma. É muito meu, mas eu não vou dizer que eu também sou santa, né? Não é ninguém, Caí várias vezes nesse lugar, mas eu acho que aí sim a pandemia me ajudou. Porque como eu tava antes, o que acontece na pandemia, né?
eu tava atendendo muita gente com histórias muito bonitas, com seus dilemas emocionais ali, que não dava para eu acreditar só que aquilo tava vindo para ajudar a gente, sabe? Então, isso me ajudou a expandir a minha visão. Tanto que na pandemia eu começo a estudar filosofia, academicamente mesmo, para eu poder ter outros nuances que não fossem só espiritualidade, né? Então, eu acho que isso é interessante até. Cair no ego espiritual, em algum ponto, faz parte do processo, sabe? Pra gente ver como a gente também vai se iludindo. Porque, querendo ou não, quando a gente tem acesso a algumas informações, é fácil a gente acabar tendo acesso ao poder, né? Sim. Conhecimento é poder. Então, de algum modo, é bom ter esse tropeço para você falar, não, calma. Deixa eu dar 2 passos pra trás. É o famoso quem nunca. Exatamente. Muito bom. Isso. E quando a gente fala bastante do tema que eu vi nas suas redes sociais, de vulnerabilidade, principalmente vulnerabilidade nos relacionamentos, é um tema que eu achei muito bacana da gente estar explorando de uma maneira profunda aqui hoje, porque eu sinto que não é algo muito falado pelas pessoas. A vulnerabilidade, ela é sempre muito escondida. Eu vejo que tem uma aura de medo em volta disso, né? Ainda mais nos dias atuais, com esse monte de TikTok falando que tem que fazer o que não tem que fazer, nos relacionamentos, no momento da conquista, eu fico com medo. Eu falo, gente, as pessoas estão seguindo isso porque elas não estão olhando para dentro, né? E eu queria saber a sua visão primária, assim, sobre a vulnerabilidade no amor. Quando a gente pensa em relação, né, é muito... Talvez nós, millennials, assim, nos anos 90, anos 80, a gente foi educado a nível de relacionamentos românticos para conquista. Então, eu gosto muito de um termo da Vanessa Casanello, que ela chama prateleira do amor. As mulheres foram educadas para estar na prateleira e serem escolhidas por homens. Eu vi isso, achei fantástico. E os homens de terem essa eficácia laboral, sexual, para poderem escolher. E aí... Qual que é o ponto, né? Eu tenho que virar um produto, então. Se eu tô numa prateleira, eu tenho que chamar atenção, eu não posso mostrar minha fragilidade, eu não posso mostrar as minhas dificuldades, a minha feiura interna ou até mesmo externa. Então, aí a gente se tampa, passa maquiagem, faz isso. O que acaba acontecendo? A gente não se relaciona. É um personagem que tá ali, entende? Então, eu não sei quem é o outro, eu não sei quem sou eu. Para me relacionar, né? O processo de autoconhecimento é um processo de acessar quem você é sem essas máscaras. Então, não tem como, vamos dizer assim, uma boa relação acontecer. E aí, quando eu digo relação, é relação mesmo, né? Porque tem como você conviver muito bem com uma pessoa com as suas máscaras. Mas se relacionar, trocar de fato, você precisa conseguir expor sua vulnerabilidade. Dentro dos limites que você se sente confortável, dentro dos limites do outro, mas precisa estar ali. E o outro precisa se relacionar com isso. Sim. Então, num relacionamento romântico, eu acho que não tem como ele existir. É uma afirmação forte que eu tô falando, eu sei. Muito. Mas, para que a gente tenha relações mais honestas, a vulnerabilidade é um ponto primário, sabe? Para que ele aconteça. Então, eu acredito muito que o processo de autoconhecimento, seja por terapias ou pela espiritualidade, precisa vir desse acolhimento dos afetos, sabe? E da verdade que eles aplicam também, né? Sim. E qual é a sua visão sobre as pessoas que têm muito medo de demonstrar essa vulnerabilidade? Você acredita que é por conta de rede social, julgamento, o medo do abandono, da rejeição? Eu dou um curso, chama Afeto e Tarô, né? Nesse curso, eu ensino como identificar o que a gente sente a partir das lâminas do tarô. E uma das coisas que eu falo muito no meu curso é a seguinte: afetos são comunicações do corpo com a mente. Então, como eles falam línguas diferentes, o que a gente sente é como a gente está sendo afetado pelo mundo. Então, eu cheguei aqui, tem câmeras, isso me deu uma ansiedade, meu corpo reagiu de uma forma. Então, ele está comunicando algo para minha mente. Muitas vezes a gente não quer saber essa informação. Exemplo. Tô aqui num relacionamento que todo mundo diz que essa pessoa é incrível. Mas eu tô vendo que eu tô desconfortável. Meu corpo tá me dando sinais. Eu não sinto. Mas eu não sinto pra eu não admitir que eu não tô feliz ali. Que aquela pessoa incrível não me faz bem. Entende? E aí vocês não, né? No caso, as pessoas vão ficando em relacionamentos abusivos, em trabalhos abusivos, porque tem um cargo X. Então,
eu acredito que as redes sociais, a nossa cultura, ela suprime muito os nossos afetos. Mas porque a gente não quer saber o que a gente está realmente... Como a gente realmente está sendo afetado, né? Tem uma frase da Alice Spector que ela diz assim: pensar é ato, sentir é fato. Então, quando a gente sente alguma coisa, é de fato aquilo aconteceu. Porque a gente não escolhe o que está sentindo, simplesmente sente. O que eu penso do que eu sinto já é outro tema. Perfeito. Entende? É outro tema. Então, muitas vezes as pessoas ficam na mente. E aí, acessar o corpo, sabe? Acessar o que está sentindo é também, de algum modo, ouvir o que não está querendo ouvir, sabe? Nossa, e você tá falando e eu me identifico muito com isso. Eu tenho uma questão de que se eu sinto as minhas vísceras, é literal. Assim, se eu sinto um desconforto nas vísceras, eu falo, não vou fazer isso. Não. É na certa, é na certa. Meu corpo fala pra mim, ele fala, não é isso. Não adianta. Você tá arriscando o negócio, você tá insistindo numa coisa que não é pra tá. Seja no emprego, seja no que for. É isso, você tá lá, você tá sentindo, tipo, eu sinto aquele desconforto, eu falo, meu corpo tá me dizendo, ele tá mandando essa mensagem, falando, não é legal. Sim. E parece que a gente sempre sabe. É, sim. Só que a gente entra num campo de muita dúvida. Dúvida do que a gente tá sentindo, do que a gente tá vendo. Sempre querendo, às vezes, uma confirmação lateral de amizade ou de alguém. Ou uma confirmação externa. E aí, eu não sei se você sente isso, mas quando a gente tira, né, o tarô e tal... As pessoas me falam muito, Bia, eu já sabia disso de alguma forma. Aí eu sempre falo... Isso, você já sabe, o tarô ele só tá colocando pra fora pra você ter consciência e atuar em cima disso, mas você sabe, você sempre sabe, o corpo fala, o corpo sente. É interessante, né? Porque às vezes a gente precisa de algo externo, né? Porque eu mesmo, direto, eu fico pensando, nossa, mas será que isso tá só na minha cabeça, sabe? Será que eu tô viajando? Será que isso é real? Às vezes a gente não acredita, né? Na própria intuição, no que você sente mesmo. E aí você, com um recurso como esse, te mostra, ele tá falando é real, sabe? Não isso tá que fora você de você, sente, né? E como que você enxerga a astrologia dentro disso tudo, das vulnerabilidades, no amor? A astrologia, ela chegou na minha vida pela astrologia moderna, né? Acho que todo mundo acaba chegando primeiro na moderna porque é o que tá mais popularizado, por aí, tá. né? A revistinha do João Bidu, sabe? Com o tempo, eu fui acessando mais a tradicional, né? Então, hoje, eu até me considero uma astróloga híbrida, assim. Que eu uso muito das técnicas da tradição, né? Mas faço os links com as modernas, né? Com esse olhar um pouco mais psicológico do processo. Então, a gente consegue ver no mapa, vamos pensar assim, promessas do desenvolvimento da vida, né? De como a vida tende a se desenvolver a partir daquele mapa. Então, a vulnerabilidade vai estar justamente em como alguns pontos do mapa se relacionam com outros pontos do mapa. Então, exemplo, né? A gente tem lá no mapa os benéficos. Então, Vênus e Júpiter, Sol e Lua, dependendo da configuração, né? Mas principalmente Vênus e Júpiter. E a gente tem os maléficos. Eles são considerados maléficos, mas porque eles falam de coisas da vida que são contrárias à vida. Então, Marte, o deus da guerra, Saturno, o deus do tempo. Então, ele leva até a morte, né? Então, a gente considera maléfico não por maldade ou mau caratismo, né? A relação desses planetas vão dizer muito onde estão as nossas vulnerabilidades, entende? A gente vai conseguir ver onde está a parte tensa que afeta a parte benéfica. Então, isso é muito interessante, né? E como a astrologia é uma costura de vários símbolos, a gente vai conseguindo ver relações. Então, por exemplo, na tradicional... Para quem nasceu durante o dia, o Sol é o pai. Então, dependendo de onde esse pai está posicionado no mapa, eu consigo ver como esse pai atuou na vida dessa pessoa e como isso deixa ela vulnerável ou não, sabe? Então, na astrologia, a vulnerabilidade é um tema muito amplo, sabe? Mas quando a gente vai para a área das relações, principalmente a Vênus e a Lua é onde a gente mais pode conseguir ver isso, sabe? A Vênus em determinados pontos, em determinadas casas, em determinados signos, vai bater muito na forma como a gente está desejando afeto e como a gente também está reconhecendo esses afetos, sabe? Então, a astrologia ajuda no tema vulnerabilidade, inclusive, a entender uma natureza, sabe? Enquanto o tarô ajuda a colocar esses afetos que estão no corpo como linguagem,
Então, eu não sei o que eu tô sentindo. Aí tira lá a cartinha, agora tem palavra pra isso que eu tô sentindo. Tirado Exato. da cabeça. A astrologia é um espelho, sabe? Eu não sabia que atuava desse jeito, agora eu sei, sabe? Então, eu vejo muito astrologia, trabalho muito nos meus atendimentos, justamente esse lugar, assim, ó. Qual é a promessa de desenvolvimento de vida que você tem? E talvez onde é que tá pegando, sabe? Onde você precisa olhar com mais carinho, a partir também dos desejos dessa pessoa, né? Quando a gente fala especificamente de relacionamento, eu sempre acabo olhando muito a casa 7, a casa 5, que são casas que falam de vínculos, né? E aí, a relação dos planetas que tem em todos esses lugares. Por isso, acho que é sempre interessante, antes da gente falar de signos ou de planetas, pensar na astrologia mesmo como essa coisa um pouco mais hermética. Sim. Né? A gente, para conversar, vai desmembrar. Sim. Mas solto, assim, para fazer análise, ela é uma caixinha, sabe? De Pandora. Você vai precisar ir costurando símbolo por símbolo, sabe? E aí, eu ia te perguntar como que os signos exploram a sua vulnerabilidade, como que eles se expressam vulnerabilidade pelos elementos, um com os outros. Então, exemplo, o fogo, como que ele é lá com o signo de água? Acho que a gente pode pensar assim, né? A astrologia como esse espelho, ele é o espelho da natureza, né? Então, o céu como esse espelho do que está acontecendo na Terra. Então, a gente pode pensar sempre como natureza mesmo. Os signos de fogo, por exemplo, eles têm um movimento muito forte, né? O fogo, independente da densidade dele, sobe. Então, o processo de interação, de calor, de movimento é muito importante para um signo de fogo. Pessoas com posicionamentos fortes em signos de fogo vão sempre querer movimento, entende? E, de algum modo, podem reconhecer afeto a partir disso. Paixão, intensidade, sabe? Energia, aventura, novidade. Então, se essa pessoa, por exemplo, está se relacionando com alguém de ar, que também tem esse movimento muito forte, isso é muito legal. Dá um match, assim, Exato, perfeito. Exatamente. Mas com o de água, ambos podem ficar vulneráveis aí. Porque, de algum modo, quem tem posicionamento forte nos signos de fogo vai precisar esfriar. E quem tem signo de água vai precisar aquecer, sabe? De algum modo. Isso implica principalmente em tempo. O tempo de alguém com muitos planetas signo de água para digerir as emoções, para sentir, é diferente do de fogo. De Totalmente fogo, diferente. Acordou, tá apaixonado, foi dormir, desapaixonou já, sabe? Então, isso é interessante. Agora, pensando especificamente para os signos de fogo, a maior questão vulnerável aqui é justamente saber lidar com um processo de impotência que uma relação traz. Porque fogo é calor, é intensidade, é liderança, é movimento. O outro é um outro ser. O outro tem outras vontades, outros gostos, outras necessidades. Não vai dar para dominar, controlar e colocar no seu tempo. Então, essa é uma das dificuldades que os signos de fogo acabam tendo nas relações, assim, de não se sentir inferior por não poder liderar essa relação, entende? Sim. Porque, na verdade, não tem liderança, Não né, tem. numa relação. Então, é um lugar ali que a pessoa acaba precisando elaborar para conseguir lidar com aquilo de maneira mais leve. E os de terra, que é sempre... é sempre uma pauta. Pois é, os signos de terra são signos mais concretos, né? E a gente tem uma ambiguidade nos signos de terra que é interessante, porque a gente fala de Capricórnio, é um signo saturnino, sabe? Enquanto Touro é um signo venusiano. Exato. Então, assim, a gente também precisa tomar com um certo cuidado, assim, porque os de Touro tem um amor, o que eles têm em comum, assim, que é o desejo de coisas reais, sabe? Viver de amor e cabana não é um tema para os signos de terra. E eles também têm uma dinâmica mais de, como é estrutural, eu preciso ter certeza de onde eu vou pisar, sabe? Eu não vou fazer qualquer coisa, entrar em qualquer lugar. Então, também tem aqui eles fazem as pazes com o tempo, que os de fogo não fizeram, sabe? Eu preciso de tempo, preciso construir confiança, eu preciso saber se você tá olhando pro mesmo caminho que Sabe eu. onde eu tô pisando, né? Todo aquele lance. A gente vai construir família? Você quer família? Não quer família? Então, tudo isso para os signos de terra é importante. Se a gente pensa em vulnerabilidade, é muito mais difícil. Porque os signos de terra vão racionalizar. Assim como os de ar em algum ponto, tá? Mas eles vão mais pro que é lógico, que é racional. Eu quero
né, isso, você também quer isso, então a gente pode ir junto, né? Então, tendem a não expressar tanta vulnerabilidade, sabe? O que, de algum modo, ou dá match de uma vez, sabe? Ou então, quem chegar perto vai precisar fazer as pazes com o tempo mesmo, para poder ir construindo essa relação e negociando até a pessoa se sentir confortável para se abrir à vulnerabilidade. E eu acho isso muito interessante, porque sempre falo, a gente sempre cresce muito, crescimento espiritual, crescimento como pessoa, quando a gente está se relacionando com alguém, né? Às vezes, até se a gente parar para ver os episódios e as temporadas da nossa vida, sempre um momento de muito crescimento, de olhar e falar assim, nossa, eu sofri muito, mas eu aprendi muito com isso também, é sempre nos relacionamentos. E fazer essa análise, eu acho muito engrandecedor para a pessoa. Porque ela vai olhar e vai falar assim, nossa, eu tava tão ali no fogo, só entendendo o meu tempo de agir, de fazer, e aquela coisa, né, aquela energia até muito masculina de fazer, e aquela reatividade, e o outro vem ensinando exatamente o que você falou, o valor do tempo, falando, olha, calma, tá tudo bem, o mundo não vai acabar. Nossa, dá pra tomar as decisões de uma maneira um pouco mais tranquilas, um pouco mais, vamos analisar aqui com cuidado, de uma maneira inteligente. Eu acho que isso dentro de uma relação, depois eu quero saber a sua opinião sobre. Mas acho que isso dentro de uma relação faz os dois crescerem muitos. Se a gente não tá numa competitividade, né? Sim. Então eu acredito que não existe certo ou errado dentro da astrologia, né? Porque a gente fica muito nessa pauta de tipo, não vai dar match, vai dar match. Isso é legal, é engraçado, a gente dá risada. Mas ver isso, esse relacionamento como um grande crescimento como pessoa e que podemos estar juntos ali, mesmo com as nossas diferenças, e um aprendendo com a diferença do outro, mesmo que a pessoa teve 4 relacionamentos na vida. Se ela se relacionou com pessoas, não repetiu certos padrões, ela vai estar se relacionando com vários elementos, vários signos, e essa pessoa vai crescer pra caramba. Sim, com certeza. Né? Vai saber expressar sua vulnerabilidade de uma maneira muito legal. Então, eu acho isso muito incrível do seu trabalho. E aí, eu queria saber um pouco essa sua opinião sobre esse crescimento de ambos, assim, essa potencialidade do casal. Isso é uma coisa que eu falo muito quando vem procurar para fazer sinastria, né? Falo assim, sinastria, a gente vai analisar como essa relação, forças e dificuldades dela. Isso não significa que ela vai dar certo. Porque o que é certo? Sabe? O crescimento que a gente tem dentro de uma relação é absurdo. E não só no sentido de autoconhecimento, como de conhecimento do mundo, né? De comunicação, de paciência, de ver outras culturas, outras formas. Uma pessoa que foi educada é diferente de você. Sim. Tem interpretações de vida diferente de você. Então, estar ali é muito interessante, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou e falou assim, não, mas se eu preciso dizer o que eu quero, então já não vale a pena. Falei, não, calma, vamos com calma. Calma aí, amada. A pessoa ela não tem como saber, porque ela não cresceu com você, né? A linguagem, a comunicação é muito, muito importante para uma relação acontecer. Então, aqui é o ponto, né? Não importa, não é que não importa, a gente consegue ver quais são as dificuldades e vulnerabilidades nas relações dos elementos, por um exemplo. Mas eu posso negociar. Né? Então, Maiara, tenho 3 planetas em fogo. O meu namorado, ele tem 4 planetas em terra. Nossa. A gente tem uma oposição de visão de mundo muito grande. Por isso, a nossa relação é mais DR do que qualquer outra coisa. E quando eu digo DR, não é no sentido de a gente ficar brigando. É da gente sentar e falar, tá, mas o que você tá pensando? O que é isso que você tá pensando assim? Quando eu falo isso, o que você entende? Porque ele vai entender de uma outra forma, sabe? E tudo bem. Sim. Porque isso é relação. A beleza no se relacionar tá nisso, né? Exato. E eu acho curioso, porque você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. E como que a sua cabecinha funciona diferente, meu Deus do céu. Nossa, e dá um super alívio, né? Na verdade, quando você entende a forma como o outro enxerga as coisas. Porque é isso, às vezes você tá ali, nossa, tentando provar pra pessoa que o seu jeito de ver é o jeito que você quer que ela veja dessa forma, né? Mas aí você entende, você humaniza essa situação. Você fala, essa pessoa, ela vê de um jeito diferente, tá tudo bem também, né? Perfeito.
Eu acho isso bem interessante. Excelente. E aí eu queria saber de você, dar umas dicas aí pro público sobre como esses signos e esses elementos podem estar passando mais segurança ou até mesmo se sentirem mais seguros nas relações, assim. Ainda mais com os exemplos que você tem, né, dos atendimentos e tal. Ó, se a gente pensar no signo de ar é um signo que ele é quente e úmido. Ou seja, ele precisa de movimento e expansão. Então, comunicação, conhecimento, trocas, ideias, isso traz segurança para os signos de ar. O que vai tirar a segurança dele? Silêncio. Porque aí as fanfics... Elas vão crescer. Sabe o tic-teco aqui, ó, a milhão criando narrativas. Então, se você tá se relacionando com uma pessoa que tem posicionamentos fortes em signos de ar, converse, comunique, questione, se interesse por esse caminho. Agora, se você, signo de ar, tá se relacionando muito forte com alguém de água ou de terra, respeite o silêncio. Sabe? Você vai ter que saber lidar com o ritmo de uma outra pessoa. Pra galera de água, por exemplo, os sentimentos são muito importantes, né? Sentir é muito importante. Muito mais até do que falar, muito mais até do que qualquer grande declaração. O que ela tá sentindo é muito importante. Então, qual é o ponto vulnerável? Se ela não souber o que ela tá sentindo. É o ponto vulnerável dela, não é nem da relação. Sim. Porque aí ela não consegue gerenciar o que é dela, o que é do outro. Fica confusa. Fica totalmente confusa. Então, esse acho que é o primeiro ponto pra galera de água, é conseguir identificar o que é dela e nomear o que é dela, o que é do outro. E aí, pra se sentir seguro, é saber como se nutre e descansa emocionalmente. A gente fica muito cansado emocionalmente, vai dormir. Isso não descansa emocionalmente, sabe? A gente só descansou o corpo. Sim. Sabe? Descansar emocionalmente é brincar com um pet, é ir pra praia, estar com pessoas que ama, é pedir colo, sabe? Isso é descansar emocionalmente. Então, pra galera de água, assim, pra poder se cuidar, isso é muito importante pra cuidar da vulnerabilidade. E aí, se alguém, né, que tá nos assistindo, tá se relacionando com alguém de muita água, saber fazer esses movimentos de tempo de qualidade, de tô aqui com você, vou fazer uma comida pra você. Sim. Essencial. Nossa, acho que é perfeito. Essencial. Exatamente, perfeito. Sabe? Nossa. Pra galera de terra, segurança, gente. Vamos fazer uma poupança junto? Vamos, sabe? A gente vai construir uma casinha? Vamos. Então, é isso, né? Eu vou... Virgem, por exemplo, que é muito mercurial, vou te ajudar no seu mestrado, vou ficar aqui lendo o livro do seu lado. Mas é essa parceria na construção da vida real, sabe? E eu diria o mesmo em relação à galera de fogo, mas agora para as aventuras. Né? Eu vejo muito pra galera de fogo essa ideia quase de Bonnie e Clyde, sabe? É tipo, a gente vai ganhar um mundo junto, a gente vai viajar, Tailândia, sabe? Então, essa coisa de vamos juntos, como companheiros de vida, viver essas experiências, isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu sempre digo pra quem tem muito fogo é tomar cuidado pra não ficar muito bélico. É muito reativo. Então, quando você tá se relacionando com alguém muito de fogo, essa pessoa tá muito reativa, ela está insegura. Ah, sim. Entende? Porque uma das dificuldades do fogo é justamente parar. Então, sentir uma emoção, um medo, porque o medo normalmente paralisa, né? O que o fogo faz? Ele reage. Não, tô com medo aqui dessa relação, melhor a gente terminar então. Eu vou ficar com outra pessoa, eu vou viajar. Então, viu que alguém de fogo tá muito reativo, tem uma vulnerabilidade ali, sabe? Tem alguma coisinha ali, né? E acho que isso serve pra gente também, né? Não, com certeza. Tô muito reativa nessa relação, a pessoa não pode falar nada pra mim. Sim. Tem alguma coisa que eu tô incomodada, eu tô insegura aqui. Em situações como essa, assim, a pessoa tá vivenciando essa questão do signo, né, de fogo, com essa reação. Qual é a sua dica, assim, pra trazer essa pessoa pra segurança de volta? O que ela pode fazer com que essa pessoa volte a se sentir segura, de compartilhar as inseguranças dela? Olha, isso acho que é pra além do signo de fogo, sabe? A gente ficou reativo, tem que sair da guerra, sabe? Então, se alguém percebeu, né? Então, eu tô me relacionando com alguém, essa pessoa tá muito reativa a mim, não reage. Se você colocar fogo, vocês vão crescer, essa guerra vai, sabe, escalonar. A melhor forma para um signo de fogo voltar é voltar para si no sentido do que comanda. Então eu tenho meu trabalho, eu tô comandando aqui meu trabalho, minha casa, tenho uma autonomia. Então sai com as amigas, sabe? Eu vou fazer alguma coisa sozinha, para voltar a se sentir no poder de si. Entende?
E aí sai da dinâmica da guerra do outro. Uhum. E aliviou, acalmou, volta ali pra conversa, né? Uhum. Porque a verdade é que uma DR efetiva é uma DR de 2 pessoas contra o problema. Sim. E não de 2 pessoas, uma contra contra a a outra. outra. Que é o que Perfeito. mais acontece. É o que mais acontece. É isso. As inseguranças, elas vão explodindo e aí vira uma guerra. Exato. Então, primeiro ponto é mapear qual é o problema da relação. Sim. É comunicação, é falta de afeto. E aí as 2 pessoas olham pra esse ponto. A gente tá tentando resolver aquele problema. E não eu resolver você, sabe? E isso é uma coisa que aí, signos secos, fogo e terra, tá? Precisam de atenção a isso, que é tentar dominar o outro, sabe? Eu vou resolver você, né? Não, gente, não. É a relação que precisam de cuidado. Aí eu aqui com terra e fogo no meu mapa. Tá vendo, né? Tá vendo. É sempre Nada é por bom. acaso. Recados dados. O universo sempre conversa, né? Exatamente. Meu, eu amei o nosso bate-papo de hoje. Bom. Foi incrível, incrível te conhecer. Principalmente sua visão sobre astrologia, sobre tudo isso. Esse tema maravilhoso que muitas vezes não é muito abordado. Sim. Né, eu queria agradecer de verdade sua participação aqui. Até se você quiser falar alguma coisa pra câmera, pra alguém, fica à vontade, esse é o seu momento, tá? Gente, eu que agradeço o convite, né? Agradeço principalmente por eu poder também trazer outras visões, né? Essa ideia da comunicação dos afetos, de olhar para essas ferramentas como um oráculo, mas lembrar que o primeiro oráculo que a gente tem é o nosso corpo, sabe? Nosso corpo é nosso oráculo. O resto é só formas que a gente foi concatenando símbolos para dar linguagem. Dá um jeitinho. Pra não entender aqui, vamos tentar entender de outro jeito, né? Então, acredito muito nisso, né? E aí, poder propagar isso para as relações serem mais leves, Nossa. mais... Ai, isso. Tamo junto, gente. perfeita. Obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Se você quiser falar pra gente nas suas redes sociais, aí a gente coloca a telinha aqui embaixo. Perfeito, gente. Então, me sigam no lunatica.astro no Instagram e no YouTube como Lunaticastro, no TikTok Lunaticastro sem o ponto. Tá? Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, gente. Segue a gente nas redes sociais, segue a Mayara e até o próximo episódio.